Mateus, no capítulo 6, no verso de número 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Portanto, vós orareis assim. Amém? O Senhor estava ensinando, orientando os discípulos. E nós queremos orar nessa hora. Nós queremos apresentar diante de Deus as nossas famílias, porque nós cremos que Deus pode agir de uma maneira muito especial sobre os nossos lares, sobre a nossa casa, operando com poder e com autoridade. A palavra de Deus diz assim: agindo eu, Senhor, quem pode impedir? E nós queremos orar pela sua família, nós queremos orar pelo seu lar, crendo que Deus pode agir sobre a tua casa de uma maneira especial. E eu gostaria de apresentar nessa hora o teu lar em nome de Jesus. Deus, eu quero colocar, Deus, diante do teu altar, Deus, os lares aqui representados, ó Deus, sejam os lares, ó Deus, da igreja Cristo é Resposta, que o Senhor esteja abençoando, concedendo graça, sabedoria, a unção da tua parte sobre cada um destes, ó Deus, no comando, na direção, Deus amado, dos lares aqui apresentados. Nós queremos te pedir que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, Senhor Deus, dando sustento, a provisão devida sobre cada lar aqui representado, Senhor Deus, abençoando este chefe de família, esse provedor, Senhor Deus amado, abençoando, Senhor Deus, também esta mulher, essa ajudadora, abençoando o fruto do seu trabalho, abençoando os filhos também, o relacionamento familiar em tempo de quarentena, guardando, livrando de todo mal, Senhor Deus. Eu peço por esta família que tem passado por um momento de aflição, entra neste lar, Senhor, entra com provisão, Senhor, entra com sustento, Senhor, entra, Senhor Deus, deliberando, Senhor, perdão, restauração, cura sobre este lar, Senhor Deus, opera sobre esta vida, Senhor, sobre este lar, Senhor Deus, que tem passado por este momento de aflição, Senhor. Guarde esses corações, guarde as suas mentes, Deus, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava ensinando ali os seus discípulos a uma nova prática, a prática da oração, que deveria ser um aspecto diário na vida deles. Lá no livro de Lucas, no capítulo 11, no verso 1 e 2, Jesus dá aos discípulos um modelo. E ele diz assim: quando Jesus terminou de orar, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou dizendo. Amém? Lá no livro de Lucas, nós vemos esse pedido, o pedido de um dos discípulos de Jesus, pedindo a ele que ensinasse, que Jesus pudesse ensiná-los, a essa prática, a prática da oração. E aí o texto que nós pegamos lá como base, que é o texto de Mateus, no capítulo 6, no verso 9 em diante, que fala dessa oração, a oração do Pai Nosso, e aqui na minha tradução diz a oração dominical, a oração, que é conhecida, de uma maneira universal, mundial, e ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Esta foi a oração, o modelo da oração que Jesus estava ensinando ali os seus discípulos. Lá de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso
13. Ele dá este modelo que nós conhecemos, este modelo que faz com que a gente possa desfrutar, né, dessa oração que acalenta o nosso coração, né, que traz consolo, que fala dessa realidade deste Deus presente. Então a primeira coisa que eu vejo Jesus ensinando aos discípulos, eu quero me deter apenas nos 2 primeiros versos, no capítulo 6, no verso 9 e 10, nos 2 primeiros versos. Então, que Jesus está ensinando ali aos seus discípulos, através deste modelo de oração, a primeira coisa que ele está ensinando é que o governo maior está sobre Deus, como o Senhor supremo sobre tudo e sobre todos. Ele está ensinando isso. Isso está em Mateus, no capítulo 6, quando ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o governo maior de Deus, como o Senhor supremo sobre tudo e sobre todo, independente das circunstâncias que estejamos passando ou venhamos a passar. Deus é o Senhor supremo sobre todas elas. Amém? Sobre este momento a qual nós estamos passando, não só no Brasil, mas mundialmente, Deus é Senhor supremo sobre todas as coisas. Deus é o Senhor supremo e Ele nos convida neste momento a não olharmos para as circunstâncias, mas olhar além das circunstâncias, olhar para aquele que governa acima das circunstâncias, aquele que está além das circunstâncias. E aí ele nos leva, né, a entendermos que os momentos, né, são meras frações de segundo num contexto geral daquele que é o Senhor de todas elas, de todos os momentos. Todos os momentos, o Senhor é o Senhor supremo. Então este momento, que já, né, atinge já alguns meses, é mera fração do tempo, de uma eternidade, de um Deus que tem poder e autoridade para fazer além do que nós podemos pensar ou imaginar, que tem poder e autoridade para dar sabedoria, e dá sabedoria aos mais sábios para trazer uma vacina, para trazer um remédio que cure, e nós sabemos que está perto disso acontecer, mas nós temos a certeza que Ele tem um governo maior. E aí Jesus estava ensinando isso aos discípulos, dizendo assim: vocês precisam ter um norte, vocês precisam ter uma direção, né? E eu fico imaginando aqueles discípulos, eu fico imaginando aquela cultura, né, oriental, que era uma cultura conhecedora, né, dos princípios religiosos, né, que nós temos como base na nossa cultura. A nossa cultura é uma cultura judaica cristã, uma cultura que tem muito desse aspecto, né, espiritual. E aí eu vejo Jesus dando a eles, né, essa direção, e eles pedem ao Mestre: Senhor, ensina-nos a ter essa dinâmica diária, né, na nossa vida diária, na nossa vida de oração, ensina-nos, né? E eles tinham, né, o que nós temos hoje, a nossa Bíblia, eles tinham a Torá. Eles conheciam os 5 primeiros livros, né, que nós temos como Pentateuco, era a Torá. Eles tinham conhecimento desses livros, que eram os livros da lei. Eles conheciam, né, os livros, né, de Josué, os livros, né, de Ruth, de Esther, contando, né, dos feitos grandiosos do Senhor. Em tantas épocas ali estabelecidas, desde Josué, quando conta da conquista, né, do povo através do grande general Josué,
contando ali, passando, né, pelos juízes também, como aqueles que foram levantados por Deus para levar ao povo, né, o conhecimento das leis devidas antes do período monárquico. Então houve esse tempo dos juízes, né, onde Deus levantou e Deus deixa isso relatado. Então eles tinham acesso a este material, eles tinham acesso aos livros de crônicas, eles tinham acesso aos livros de rei, ao livro de Samuel, contando o relato do levantamento do Senhor, né, ali, quando levanta o rei, né, o primeiro rei da dinastia ali israelita, que é Saul, é levantado neste momento através ali do ministério de Samuel. Então eles tinham isso, eles sabiam, né, dessa condução deste Deus que estava presente, né, em todo o tempo, em todo lugar. E eu fico imaginando que não somente esses livros, mas eles tinham acesso aos salmos. Os salmos faziam parte da vida espiritual daquele grupo, porque os salmos eram cantados, entoados, né, nos momentos de louvor, de adoração. Muitos daqueles salmos foram escritos no momento de aflição, de dor, onde aquele povo cantavam, onde aquele povo exaltava o Senhor. Você vê lá no Salmo 137, quando ele diz assim: nós estávamos carregando, quando saímos ali do cativeiro, as nossas harpas, e nós desejávamos colocá-las penduradas, nós tínhamos decididos que nós não iríamos mais tocá-las, e aí aqueles que nos levaram cativos pediram: canta um louvor, canta um louvor, canta um momento, eleve as nossas almas ao momento de louvor, ao momento de adoração. Então fique imaginando que este momento de louvor, de adoração, né, fazia parte daquele grupo. Aquele grupo tinha esse acesso presente a Deus através dessa literatura vasta que era ali os livros sagrados, né? Tinha um livro de Provérbios escrito por Salomão, contando momentos, né, de sabedoria, dando norte, dando uma direção a eles. Tinha todos os profetas maiores e tinha também todos os profetas menores, culminando lá com Malaquias, que foi o último profeta daquele momento, né, que antecede ao momento da dispensação e da graça, o momento que Deus colocou como um período ainda de silêncio profético, mais de 400 anos, até surgir lá uma voz que clamaria no deserto, trazendo uma mensagem de vida e de esperança. Então é neste momento que esses discípulos que surgem seguindo a Jesus, andando com o Mestre, pedem a Ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, porque João tinha os seus discípulos e ele ensinou os seus discípulos a essa prática, e nós queremos ter também essa prática. Então eles tinham um conhecimento vasto, uma literatura vasta, que falava desses momentos tremendos, dos grandes livramentos de Deus, através da mão do grande condutor do povo de Israel, tirando-os da terra do Egito ali, falando de Moisés como grande libertador. Grandes respostas de Deus eles tinham recebido, e eles sabiam, né, que naquele momento, né, eles estavam diante de um outro profeta, de um grande profeta que foi profetizado por Deus, e o Senhor disse: eu vou levantar alguém maior do que Moisés, que vai estar sendo levantado como grande profeta. Mas de repente Jesus chega a eles e começa a trazer uma nova dinâmica para a vida daqueles discípulos, uma nova dinâmica de uma prática de oração, uma nova dinâmica onde eles estariam falando com Deus numa prática diária de oração. E eu creio que neste meio de se
caos, dessa pandemia, Deus está levantando verdadeiros adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores que estão dizendo ao Senhor: Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a entrar na tua presença, ensina-me, Senhor, a entrar, Senhor, num combate de oração. E Deus tem levantado neste tempo, nestes dias, verdadeiros adoradores, adoradores que começam neste processo de oração, neste processo de oração e nesse processo dessa prática diária. E aí Jesus chega para eles e começa a trazer essa nova dinâmica, e Jesus começa a dizer: vocês quando orarem, vocês vão dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Então, quando eles ouviram isso da parte de Deus, aquilo soava como algo novo, porque falava de uma intimidade, falava de um relacionamento que eles não tinham experimentado, porque era um relacionamento que era dado a apenas alguns escolhidos, alguns sacerdotes ou sumos sacerdotes que tinham acesso à presença do Todo-Poderoso, e aquele povo que era plebe, ou o povo que estava como servindo ao Senhor, estariam num outro local, e de repente o Senhor estava dizendo: não, eu quero trazê-los mais perto de mim, eu quero trazer mais próximos de uma comunhão, de um relacionamento. Por isso que ele diz: tu quando orares, entra no teu quarto, fala com teu pai em secreto, porque o teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir. E ele diz assim: vocês vão orar dessa maneira: Pai nosso que estás nos céus. Então Jesus está falando dessa intimidade, desse momento de relacionamento, esse relacionamento que apresenta Deus como Pai, esse relacionamento que apresenta Deus como aquele que está ansioso por ouvir o nosso pedido, que como filhos nós temos acesso à presença de Deus, que como filhos nós temos liberdade de entrar e com toda a liberdade entrarmos na nossa casa, abrirmos a nossa geladeira, abrirmos os acessos comuns do nosso lar. Por quê? Porque nós temos um Pai. E quando nós entendemos isso, como Jesus estava falando dessa intimidade, desse relacionamento, nós vamos usufruir também de outras coisas que vêm com essa intimidade. Com essa intimidade vem da parte de Deus também a correção. Um Deus que corrige o filho que ama, um Deus que se preocupa com o filho que ama, aquele que se preocupa com aquele que é gerado, tem o cuidado, o carinho, né? A provisão. Então ele cuida, ele orienta, ele corrige, ele se alegra com o filho. Então Jesus estava falando: olha, o Pai quer ter este relacionamento. O Pai não está de uma maneira longínqua, longe, né? Não, o Pai quer estar perto. O Pai quer estar perto. E é tão interessante porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então nós temos este acesso ao Deus Pai através de Jesus Cristo. Nós podemos falar com Deus através de Jesus Cristo. Não existe nenhum outro meio pelo qual o homem possa ter acesso a Deus. Só existe um acesso, e este acesso é através de Jesus. Então eu quero te convidar neste culto de oração a buscar este acesso que te faz presente diante de Deus através de Jesus Cristo, este acesso que te leva ao Deus Pai, ao Deus que te corrige, ao Deus que te orienta, o Deus que quer conduzir a tua vida num momento de intimidade, de relacionamento com Ele. Então Jesus está apresentando, né, este Deus como Pai. E a outra coisa que ele apresenta nesse primeiro versículo é Deus como aquele que está acima de todas as coisas, acima de todas as circunstâncias, acima de tudo e acima de todos.
Eu não sei o que tem afligido o teu coração. Eu não sei o que tem afligido você neste momento. Eu não sei quais são os pensamentos que tentam atordoar a tua mente, o teu coração, mas Deus está acima de todos eles. Deus está acima deste pensamento. Deus é o Senhor Supremo, Ele diz: eu estou nos céus. E eu quero ter intimidade, eu quero ter relacionamento contigo. E aí Jesus também apresenta Deus de um patamar maior, de um patamar mais alto. E quando nós temos esse patamar mais alto, nós temos uma visão privilegiada de tudo aquilo que nos cerca. Tem um programa que eu gosto muito de ver na televisão, que é aquele que fala Brasil visto de cima. E eu começo a ver aquelas imagens, já viajei por vários lugares, né? E esses dias atrás eu tive a oportunidade de ver um programa e falava da região de São Carlos e região ali, e mostrava vários lugares ali, Barra Bonita, mostrava Brotas, mostrava Analândia, uma cidade que para você talvez nem exista no mapa, mas eu quero dizer para você, eu fui nessa cidade. Essa cidade fica próxima ali de São Carlos. É uma cidade pequenininha, fica próximo entre São Carlos e Porto Ferreira. E essa cidade, vista de cima, eles mostraram um monte, chama um monte, que é no Monte do Cuscuzeiro, um monte que é uma pedra enorme. E essa pedra, nós chegamos até próximo a ela. E ali é uma cidade turística, uma cidade também de grandes escaladas, grandes grupos que vão para lá fazer caminhada, fazer trilhas. E ali naquele programa, eu vi um outro monte que eu não tinha reparado quando eu fui naquela cidade, que é um monte que chamava o Monte do Camelo. Fica atrás desse monte do Cuscuzeiro, que ele parece um camelo. Isso tudo visto de cima. Então eu quero que você entenda que quando Deus está num patamar acima, Ele olha não apenas as circunstâncias que está em volta, Ele olha tudo. Ele olha tudo além ou aquém. Ele olha de um lado e do outro. Talvez você esteja perdido em meio de uma circunstância que você não sabe para onde ir. Você não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, se vai para frente, se volta para trás. Você está confuso e a palavra de Deus diz assim: parai e estai quieto e vede o livramento que vem da parte de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele está vendo de um patamar acima, porque ele está vendo do alto, e ele, como vê do alto, ele vê sobre a tua vida de um prisma maior, de um patamar maior, e ele é sabedor de tudo aquilo que te aflige. Então, voltando atrás, eu conheci alguns locais daquela cidade, mas outros eu não cheguei a conhecer. Eu vim a conhecer através deste programa, do Brasil visto por cima. Então que você possa ter um relacionamento com Deus, deste Deus que quer que você veja as coisas segundo a ótica dele, vendo do alto. E a terceira coisa que eu vejo que Jesus nos apresenta, ele apresenta Deus, além de apresentar Deus com essa intimidade, com este relacionamento como Pai, ele apresenta Deus como Rei que governa, como Rei que tem um domínio eterno, como Rei que governa não sobre uma nação apenas, mas um Rei que tem o comando sobre todo o reino. E aí ele diz assim, no verso de número 10, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que nós possamos dizer a Deus, neste momento de crise, neste momento de pandemia: Senhor, venha o teu reino,
Senhor, venha, faça-se a tua vontade sobre as nossas vidas em todo este momento. Venha o teu reino sobre a nação brasileira. Venha o teu reino sobre as nações da terra. Venha o teu reino sobre a nossa nação. E aí nós vamos ver de um prisma maior. Vendo um Deus que governa soberanamente, acima de tudo e acima de todos. Um Deus que governa, um Deus que reina sobre toda a situação, sobre tudo aquilo que possa estar tentando afligir o teu coração. Eu não sei como que está a tua vida neste momento. Eu não sei o que tem afligido a tua vida neste momento. Eu não sei quais são as circunstâncias que cercam o teu coração, que cercam você neste momento. Mas eu te convido a ir e olhar de um prisma, de um patamar maior. Eu te convido a fazer como os discípulos fizeram. Senhor, ensina-nos a orar neste momento. E o Senhor vai te levar a um patamar maior, a um patamar mais alto de comunhão, de relacionamento com Ele, a um patamar mais alto de governo, de comando maior, que é o comando dEle sobre a tua vida, sobre este momento. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar com você neste momento. Você que está cansado, você que está aflito, você que está sem perspectiva de um novo amanhã. Eu quero te convidar a colocar a tua vida diante de Deus. Eu quero te convidar nessa hora a colocar Jesus como o Senhor supremo da tua vida. Eu quero te convidar a pedir que Jesus entre no teu coração neste momento e realize algo novo sobre a tua vida. Se você ainda não tem Jesus como teu Senhor e Salvador, eu desafio você a nessa noite a recebê-lo como o Senhor supremo da tua vida, a conhecer um Deus que quer ser o teu Pai, que quer se relacionar com você de uma maneira muito especial. E se você quer fazê-lo nessa noite, eu te convido a ir no teu lugar, na tua casa, fechar os teus olhos, falar com Deus, apresentar a tua vida diante de Deus, e eu vou orar com você. Você que está aí no seu lar, possa repetir uma oração comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu quero nesta noite te receber como meu Senhor e como meu Salvador. Senhor, que em meio a todas as circunstâncias adversas, eu quero entregar a minha vida ao comando total do Senhor. Senhor, toma a minha vida, toma o meu coração, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, mudando a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero apresentar, Deus, diante do teu altar, esta vida, este coração, Deus, que de uma maneira especial se colocou diante do Senhor neste momento, apresentando a sua vida, o seu coração diante do Senhor. Perdoa os seus pecados, traz, Senhor Deus, um novo tempo sobre essa vida, um novo tempo de perdão, um novo tempo de restauração, um novo tempo, Senhor Deus, sobre essa vida, ensinando, Senhor Deus amado, a cada dia, na caminhada diária, um momento de comunhão, de relacionamento contigo, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir, Senhor, escreve este nome no livro da vida, Senhor, que essa vida, Senhor Deus, se sinta perdoada e que haja restauração em meio a todo este momento de pandemia, de destruição, que a cura, a restauração do Senhor venha sobre essa vida de uma maneira especial, Senhor. Eu quero te pedir, eu quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Eu creio que Deus
Ele falou com você. E você que orou, e você que se colocou diante de Deus, eu gostaria que você escrevesse aí: eu orei. Eu gostaria de continuar orando por você. Nós temos uma equipe que vai estar orando, que vai estar ali orando por você, apresentando a tua vida. Hoje é um culto de oração, mas é um culto de salvação, é um culto de libertação, é um culto de vida com abundância.